Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Quarta-feira de cinzas tem movimento intenso nas rodovias de Santa Catarina e reforço da PRF na volta do Carnaval. Atenção, motorista. Trânsito na rua 2 de setembro é liberado em Blumenau, mas região opera no sistema Siga e Pare. Depois da cobrança, a prefeitura se manifesta e diz que vai recuperar muro que foi levado pela força da água em escola recém-reformada em Blumenau. CPI do esgoto apresenta hoje relatório final sobre o contrato da BRK em Blumenau. Já ouviu falar do golpe do falso advogado? Pois é, ele tem feito várias vítimas aqui na região. Por isso, vamos conversar ao vivo com o presidente da OAB Blumenau para saber o que precisa prestar atenção para não cair nas armadilhas dos criminosos. Eleições na Jovem Pan. Ex-vereador de Blumenau, Alexandre Caminha, confirma pré-candidatura a deputado estadual pelo PDT e entra na disputa de 2026. Ainda na política. Em menos de 24 horas, a oposição anuncia ao menos 12 ações sobre desfile pró-Lula. Na saúde, o Estado identifica focos do mosquito transmissor da dengue em 3 de cada 4 municípios de Santa Catarina em 2026. Hospital Santo Antônio inicia a fundação de nova torre em Blumenau. Obra de 98 milhões de reais terá L ponto e 132 novos leitos. Indaial altera datas de entrega das sacolas amarelas para coleta seletiva. Documentação em dia. Nova carteira de identidade nacional não é obrigatória para viajar dentro do Brasil, mas é necessária a versão física para viagens internacionais ao Mercosul. Porto em Navegantes é habilitado para armazenar produtos da Coreia do Sul e amplia operações internacionais. 7 cidades de Santa Catarina decretam emergência após preço da cebola cair 50% abaixo do custo de produção. E como será que vai ficar o tempo nesta quarta-feira? Daqui a pouco tem os detalhes para você. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h02. Repita. 7h02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau? Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E a quarta-feira de cinzas deve ser de movimento intenso nas rodovias catarinenses com a volta do Carnaval. Mesmo sem ser feriado em Santa Catarina, muita gente aproveitou o ponto facultativo para curtir o litoral e agora o retorno concentra milhares de veículos nas estradas. A concessionária Artéries Litoral Sul estima que cerca de 1.300.000 veículos tenham circulado pela BR-101 Norte e pelo contorno viário de Florianópolis durante o período, um aumento de 55% no tráfego normal. A Polícia Rodoviária Federal realiza também a Operação Carnaval 2026 com reforço de mais de 300 policiais, principalmente no litoral e nas áreas metropolitanas, para prevenir acidentes e coibir infrações. Para esta quarta-feira, a orientação é redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança e nunca dirigir após consumir álcool. Também há restrições de tráfego para veículos longos e com cargas excedentes até o meio-dia em pista simples. Em caso de emergência na BR-101, o atendimento da Artéries pode ser acionado pelo telefone 0800 642 0116. E atenção pais e alunos do bairro Água Verde aqui de Blumenau. Depois da cobrança, a Prefeitura de Blumenau confirmou que vai consertar o muro da Escola Municipal Oscar Umberral, que caiu durante a chuva da última sexta-feira. Nós trouxemos esse assunto ontem aqui no Jornal da Manhã. A Secretaria de Educação prometeu que os trabalhos serão feitos o quanto antes. Mas atenção, a Prefeitura não deu uma data exata para o início ou para o fim do serviço. O muro não resistiu ao temporal e reacendeu a preocupação de que tem filho estudando lá. O que chama a atenção é o valor da obra. A escola acabou de passar por uma reforma e ampliação que custou 12 milhões e 800 mil reais.
A estrutura foi entregue para este ano letivo, mas o contrato ainda tem 10% de serviços pendentes. Além do muro caído, os pais reclamam de outros problemas estruturais, como salas com ar-condicionado que não funcionam e atraso nos acabamentos. A escola tem de quase 1.200 alunos e, mesmo com esse cenário, a Secretaria de Educação garante que as aulas seguem normais nesta quarta-feira. Nós seguiremos acompanhando e cobrando esse cronograma, afinal, o dinheiro público foi investido e a comunidade exige segurança. E mais de 4.800 escolas públicas de Santa Catarina, que recebem recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, agora podem contratar serviços de manutenção e pequenos reparos pela plataforma Contrata Mais Brasil. A ferramenta simplifica o processo de contratação e permite que microempreendedores individuais da própria cidade enviem propostas diretamente pelo sistema. No estado, são cerca de R$127 mil, mês, melhor dizendo, aptos a prestar esse tipo de serviço. Em 2025, as escolas catarinenses receberam quase R$40 milhões pelo programa, recursos que podem ser usados em melhorias como pintura, conserto de ventiladores e reforma de mobiliário. A medida promete mais agilidade, transparência e fortalecimento da economia local. E o Brasil está em transição para a nova carteira de identidade nacional com validade até 2032 para o RG tradicional. A troca não é obrigatória ainda e quem possui documento antigo pode usá-lo normalmente para viagens dentro do país, desde que esteja em bom estado. A nova carteira, que tem o CPF como número único de identificação, pode ser emitida física ou digitalmente. Para viagens internacionais, porém, especialmente para países do Mercosul, é necessário portar o documento físico. A versão digital não substitui a identidade física na imigração. Em Santa Catarina, para emitir a nova identidade, é preciso agendar o atendimento presencial no site da Polícia Científica. A primeira via impressa é de graça e o modelo em cartão custa R$ 46,89. O processo também está disponível online para a reimpressão do documento. E Santa Catarina acendeu o alerta contra a dengue em 2026. O estado identificou focos do mosquito transmissor da doença em 3 de cada 4 municípios. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 185 cidades já estão em condição de infestação e outras 42 apresentam presença de nascedouros do inseto. Mais detalhes agora com o repórter Cadu Reis. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado identificou a presença de focos do mosquito Aedes aegypti em 3 de cada 4 cidades de Santa Catarina neste ano. O mapa epidemiológico estadual aponta 185 municípios em situação de infestação e outros 42 onde há criadouros do inseto, totalizando mais de 9.300 pontos de reprodução. A condição é verificada em todo o Grande Oeste, Litoral Norte e Vale do Itajaí e parte da Grande Florianópolis, Litoral Sul e Planalto Norte. Somente em 2026, mais de 1.400 casos prováveis de dengue são registrados no território catarinense. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fuch, analisa o cenário e alerta para a necessidade de reforço no combate ao mosquito durante o verão. Nós estamos num período muito favorável para a reprodução do mosquito, temperaturas elevadas, as chuvas também marcadas e constantes, então é um momento de reforçar as ações, até porque o que a gente está vendo está concretizando o que a gente tinha de previsão. Para esse ano aqui no estado era que a gente tivesse uma transmissão maior do que aconteceu em 2025, mas não na mesma magnitude do que aconteceu em 2024, então a gente deve ter um impacto maior dessas doenças acontecendo. Os dados começam a mostrar isso, mostrando que essa previsão está se concretizando, então a gente permanece realizando as ações em conjunto com os municípios, mas fica o nosso apelo, né? Acho que as pessoas precisam entender que o mosquito Aedes aegypti não vem de fora, ele está aqui, e certamente se cada um fizer a sua parte, eliminando os locais do mosquito Aedes aegypti, a gente consegue prevenir 3 doenças, que é a dengue e a chikungunya, que estão mais presentes, mas também o Zika vírus. Desde o mês de janeiro, a vacinação contra a dengue foi ampliada para todos os 295 municípios de Santa Catarina. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fuch, orienta. O Ministério ampliou para todo o país, orientando que todo mundo seguisse a estratégia nacional, que era de 10 a 14 anos. Então, nós fizemos um ajuste na estratégia estadual. Nós estávamos vacinando 10 a 16 anos até então em 100 municípios. Então, nós voltamos à orientação nacional, vacinando de 10 a 14 anos, mas, é claro, com isso também ampliando para todos os municípios catarinenses. É importante as pessoas ficarem atentas, buscarem informação no município de quando a vacina vai estar disponível, quais são as unidades que vão estar vacinando. Mas essa é mais uma ação importante.
importante. Não vamos proteger a população como um todo, ela ainda é uma vacinação restrita a adolescentes, mas certamente, se a gente conseguir avançar na vacinação desse público, a gente protege uma parcela da população catarinense, evitando especialmente formas graves da doença, né? Para auxiliar a evitar a propagação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, recomenda-se eliminar objetos que possam reter água parada, manter piscinas e tanques limpos, guardar pneus em locais cobertos e não acumular lixo e entulhos em terrenos baldios. 7h10 agora. Repita. 7h10. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o pai de Isabela Miranda Bork por sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver após a adolescente ser encontrada morta no Rio Grande do Sul. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por vingança após o homem ser condenado por estuprar a própria filha, utilizando meio cruel e imobilização para dominá-la. O Ministério Público catarinense pede que o acusado seja levado a júri popular e pague uma indenização mínima de R$100 mil à família da vítima. E a Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente de Indaial alterou o cronograma de distribuição das sacolas amarelas para o lixo reciclável e também as novas datas já valem para este ano. A primeira entrega acontece de 23 a 28 de fevereiro para o uso nos meses de março, abril e maio. Depois, as distribuições seguem em maio, agosto e novembro, sempre para atender o trimestre seguinte. Em cada etapa, os moradores recebem um rolo com 12 sacolas. No caso de prédios e kitnets, a retirada deve ser feita na sede da Secretaria, na Avenida Carlos Schroeder, no bairro Nações. A orientação é para que a população fique atenta ao novo calendário e mantenha a separação correta dos recicláveis. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um dentista de Florianópolis a pagar mais de R$12 mil em indenização a uma paciente que teve uma broca esquecida na boca durante um procedimento. O objeto migrou para a região nasal, causando dores e complicações de saúde que exigiram cirurgias reparatórias e gastos extras. Embora o valor inicial tenha sido reduzido pelo colegiado, a decisão reconheceu a negligência do profissional e os danos morais e materiais causados. E 7 municípios catarinenses já decretaram situação de emergência econômica devido ao colapso no preço da cebola. O motivo é um prejuízo que não para de crescer. Enquanto o agricultor gasta cerca de R$1,60, 70 centavos melhor dizendo, para produzir 1 quilo de cebola, ele está recebendo apenas 67 centavos na hora da venda. É uma conta que não fecha e que já resultou em montanhas de produtos sendo jogadas fora por falta de mercado. Além de Ituporanga, a capital da cebola, cidades como Atalanta, Embuia, Chapadão do Lajeado, Lebon Regis, Leoberto Leal e Alfredo Wagner também publicaram decretos. A safra foi boa em volume, com mais de 160 mil toneladas colhidas, mas a fartura acabou derrubando o preço. Com os decretos, as prefeituras agora correm contra o tempo para tentar renegociar dívidas dos agricultores com os bancos e também buscar linhas de crédito especiais junto aos governos estadual e federal. O objetivo é evitar um endividamento em massa que pode quebrar a economia dessas cidades. 7h13. Repita. 7h13. E ainda hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Porto em Navegantes é habilitado para armazenar produtos da Coreia do Sul e amplia operações internacionais. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus. E vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira, vamos ter a condição do padrão típico de verão permanecendo sobre a região do Médio Vale do Itajaí, onde ao longo da manhã o sol predomina e a temperatura se eleva. A partir da tarde, por conta do calor e alta umidade do ar, tem condição para pancadas isoladas de chuva com algumas trovoadas. A temperatura máxima varia em torno de 32 graus nesta tarde. Já para amanhã, quinta-feira, uma massa de ar mais seco vai atuar na nossa região e vai deixar as condições do tempo firme. Ao longo da quinta-feira, o sol predomina em meio à variação de nebulosidade. A temperatura mínima amanhã variando em torno dos 23 graus
e máxima no período da tarde de 32 graus. Com as informações do tempo, direto à Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. O Jornal da Manhã continua as entrevistas com os nomes que querem disputar uma vaga na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa pelo Médio Vale do Itajaí. Todos os convidados participam dentro dos mesmos parâmetros editoriais, com tempo equilibrado e critérios transparentes, reforçando a responsabilidade da Jovem Pan com a democracia. O destaque de hoje é o advogado Alexandre Caminha, ex-coordenador geral do Procon de Blumenau e ex-vereador também de Blumenau. Alexandre, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Fran. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar falando com vocês. Alexandre, iniciando então, você é pré-candidato a deputado estadual? Sim, sou pré-candidato a deputado estadual, por uma Santa Catarina ainda melhor. E por que disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado? A gente vê tantos pré-candidatos aí se movimentando. Qual que é o seu diferencial? Bom, na verdade, assim, meu diferencial é mostrar que já foi feito algum trabalho bem grande no que diz respeito à defesa do consumidor, E a gente está ali realmente para mostrar resultado, Não é promessa, não é falação, A gente está ali realmente para mostrar resultado. Nós fizemos muito pelo Procon de Blumenau, nós fizemos muito enquanto vereador, e é um projeto maior, Um projeto maior onde a gente vai conseguir, tentar melhorar um pouco mais a qualidade de vida do pessoal de Santa Catarina. Hoje o senhor já está afiliado a algum partido? Qual é o partido que o senhor está afiliado? Ou pretende ainda se filiar dentro do prazo que regulamenta as eleições? Sim, já estou filiado, Fui convidado pelo deputado Rodrigo Minotto, Estou filiado ao PDT desde novembro do ano passado, e esse é o projeto para que a gente possa fortalecer também o PDT, não só em Blumenau, como na região, e tornar ele um partido cada vez mais forte. As eleições gerais deste ano, de 2026, o senhor já disputou em outras oportunidades também, nas eleições municipais, mas neste ano de 2026, qual será a principal bandeira da sua candidatura? Bom, Fran, não sei se o ouvinte sabe, mas eu tive um problema sério de saúde, Hoje eu tenho uma doença que é uma doença autoimune, onde eu tive um problema de visão, perdi 100% da visão do olho direito e hoje eu tenho só 30% da visão do olho esquerdo. Então eu quero trabalhar muito essa questão das doenças autoimunes, que as pessoas tenham acesso, à questão da saúde. Hoje eu tenho plano de saúde, graças a Deus, mas imagina as pessoas que não têm. A gente precisa, de uma certa forma, fazer com que essas pessoas tenham mais acesso a essa doença, que é uma doença rara. E também vou trabalhar, obviamente, a questão da defesa do consumidor, que sempre foi uma bandeira muito forte minha enquanto vereador, e de verdade falar pouco e fazer muito. Esse vai ser sempre o meu objetivo. Advogado Alexandre Caminha, ex-coordenador geral do Procon de Blumenau e ex-vereador também de Blumenau, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Um forte abraço a todos e vamos adiante. Obrigado. 7h18. Repita. 7h18. A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza hoje, quarta-feira, a última reunião da CPI do esgoto, marcadas para as 3h da tarde, quando será apresentado o relatório final das investigações sobre o serviço de esgotamento sanitário no município. Criada em 3 de julho de 2025, a comissão teve como objetivo examinar o contrato de concessão do serviço e seus termos aditivos. O presidente da CPI, o vereador Diego Nazato do Novo, fala sobre as expectativas para a reunião de hoje. Bom dia, vereador. Bom dia, ouvintes da PAN. Sim, hoje teremos a última reunião da CPI do esgoto com a apreciação do relatório. Durante o ano passado, a gente se debruçou por diversas oitivas, testemunhas. A gente ouviu 3 ex-prefeitos da nossa cidade e, de fato, foi uma CPI que trouxe resultados práticos. E a maior prova disso é que a gente teve a revogação do aditivo, ainda no ano passado, porque ficou comprovado que havia uma vantagem indevida de dezenas de milhões de reais para a concessionária. Aquela solução de limpa-fossa para 40% da nossa cidade, o reajuste, nada disso está mais valendo já há vários meses. Então essa é a grande vitória da população de Blumenau através da CPI. Além disso, ouvimos diversos ex-prefeitos, pessoas envolvidas no contrato de esgoto da nossa cidade ao longo dos últimos anos, e no finalzinho do ano passado a gente conseguiu mais uma informação relevante. A gente teve esse diagnóstico de quase 40 quilômetros de tubulação que foi construída há mais de 15 anos, bem como as suas estações elevatórias, e nunca entraram em operação. Tudo que a gente mais viu foi evidências de má gestão. Agora, se algum dos atos envolveu improbidade ou algo mais criminoso, isso será
relatado no próprio relatório, então todas as atenções voltadas agora para o vereador Egídio Becausa, que apresenta o relatório nessa quarta-feira, e em seguida a gente encaminha esse relatório ao Ministério Público, que vai fazer todos os encaminhamentos. Lembrando que a Câmara de Vereadores, ela não tem o papel de imputar responsabilidades. A CPI, ela faz esse inquérito, questiona as pessoas envolvidas e coleta todas as evidências. Então a gente tem a apresentação das evidências de eventuais irregularidades no relatório hoje, em seguida encaminhados ao Ministério Público. Durante o período de atuação, os vereadores ouviram ex-prefeitos, dirigentes do SAMAI, representantes da concessionária e especialistas que atuaram na modelagem e fiscalização do contrato, além de órgãos reguladores. Em dezembro, a CPI recebeu ainda o relatório técnico final da MFC Avaliação e Gestão de Ativos, com análises jurídicas, econômicas e operacionais que subsidiaram a elaboração do documento conclusivo da comissão. O relatório final vai encerrar os trabalhos da CPI, reunindo conclusões e possíveis recomendações baseadas nas apurações. Lembrando que a sessão é aberta ao público e ela também pode ser acompanhada de forma online pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Blumenau. O Jornal da Manhã desta quinta-feira, a gente vai trazer todos os detalhes para você. Fique ligado por aqui nos 88,7. E a deputada federal Daniela Rainer, do PL, assumiu a Comissão de Turismo da Câmara. A parlamentar catarinense quer transformar o turismo em uma política de Estado. De Brasília, Rita Sardi tem os detalhes. A deputada federal catarinense Daniela Rainer, do PL, assumiu a presidência da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, um dos colegiados estratégicos para o crescimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento de economias locais em todo o país. A instalação da comissão marca o início de um novo ciclo de trabalho com foco em planejamento, competitividade e valorização do turismo como política de Estado. Daniela Rainer destaca que, em Santa Catarina, o turismo move a economia. O turismo significa emprego, renda, desenvolvimento regional e oportunidade em todo o nosso Brasil. Mas especialmente em estados como Santa Catarina, onde essa atividade move a economia e sustenta milhares de famílias catarinenses. À frente da comissão, trabalharemos para fortalecer o turismo como uma política de Estado, com planejamento, competitividade e respeito a quem vive desse setor e quem vive esse setor. Em 2025, o turismo respondeu por cerca de 8% do PIB, o Produto Interno Bruto Nacional. Gerou mais de 6 milhões de empregos diretos e indiretos e recebeu mais de 6,2 milhões de turistas internacionais, segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Hoje, Santa Catarina ganha protagonismo e responsabilidade nacionalmente. E o Brasil ganha nessa comissão o compromisso de trabalharmos pela simplificação dos processos, eficiência, estratégia e a comissão como uma verdadeira promotora, indutora do turismo brasileiro. Como uma das primeiras diretrizes de sua gestão, Daniela anunciou a construção do Plano Nacional de Competitividade do Turismo Brasileiro no Mundo, com metas até 2030. A proposta prevê objetivos de ampliação do fluxo de turistas internacionais, aumento da participação do setor no PIB e geração de empregos, com foco em sustentabilidade, inovação e promoção internacional do Brasil. E um dia após o desfile em homenagem ao presidente Lula na Marquês de Sapucaí, no Rio, partidos e parlamentares de oposição anunciaram ao menos 12 ações judiciais para questionar a apresentação. O Partido Novo informou que pretende pedir a inegibilidade de Lula por abuso de poder político e econômico, caso ele registre candidatura em 2026. Já o Partido Liberal anunciou que vai acionar a Justiça Eleitoral por suposta propaganda antecipada, uso indevido de recursos públicos e abuso de meios de comunicação. Parlamentares como Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Nicolas Ferreira e Magno Malta também anunciaram representações na Justiça Eleitoral, no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República. Parte das ações cita ainda a suposta discriminação religiosa contra evangélicos retratados no
no enredo. O desfile da Escola Acadêmicos de Niterói contou a trajetória de Lula e fez críticas a adversários políticos. Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que o desfile é manifestação de liberdade artística e que não houve financiamento ou coordenação do partido e que não houve pedido de voto, afastando, segundo a legenda, qualquer irregularidade eleitoral. E a CPMI do INSS pressionando o Supremo Tribunal Federal por quebra de sigilo do Master. Vamos saber mais informações agora com Yuri Idson. Acompanhem. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga fraudes no INSS voltou a pressionar o Supremo Tribunal Federal pela liberação de dados sigilosos do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático haviam sido aprovadas pelo colegiado em dezembro, mas os documentos foram retirados do alcance dos parlamentares por uma decisão liminar do então relator do caso, ministro Dias Toffoli. Com a redistribuição do processo para o ministro André Mendonça, o presidente da CPMI, Carlos Viana, formalizou um novo pedido para que esses dados sejam devolvidos à comissão. Segundo o senador, as informações são consideradas essenciais para a conclusão das investigações sobre supostas irregularidades em empréstimos consignados concedidos a aposentados e pensionistas através do Master. O presidente da CPMI confirmou também a previsão de que Daniel Vorcaro compareça para prestar depoimento ao colegiado ainda em fevereiro. Ele tinha 251 mil contratos, nos quais ele comprou de um outro banco, transferiu dentro da Previdência a titularidade desses descontos. A Previdência não fez nada, simplesmente começou a transferir os milhões para o Banco Master. Você veja o quanto os aposentados brasileiros são pessoas vulneráveis, estavam à mercê dos ladrões de associações e sindicatos e dos ladrões de bancos, porque o banco está roubando o aposentado. A oitiva do empresário está prevista para o dia 26, segundo o cronograma divulgado pela comissão. A CPMI busca esclarecimento sobre contratos de crédito consignado do Banco Master que teriam sido suspensos pelo INSS por falta de comprovação de autorização dos beneficiários. Além da convocação, o senador informou que pretende se reunir com o ministro André Mendonça após o Carnaval para tratar da cooperação entre os poderes e reforçar o pedido de devolução dos documentos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h27. Repita. 7h27. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão em 3 estados nesta terça-feira. Os alvos são servidores públicos suspeitos de vazamento de dados da Receita Federal envolvendo autoridades, incluindo ministros do STF. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas e o afastamento dos servidores. A investigação foi iniciada com representação da Procuradoria-Geral da República. E ainda sobre esse assunto, o STF mandou afastar 4 servidores da Receita investigados por vazamento. Daniela Longuinho tem as informações. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal decretou nesta terça-feira uma série de medidas cautelares aos servidores da Receita Federal investigados por vazamento de dados de ministros da Corte. Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Pérez Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes foram afastados do exercício da função pública. Estão proibidos de acessar os sistemas e bases informatizados do SERPRO e da Receita Federal. Além disso, os 4 investigados tiveram os sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados. Estão proibidos de saírem das cidades onde residem e obrigados ao recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana. Os suspeitos vão usar tornozeleira eletrônica e tiveram os passaportes cancelados. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, afirmou que o vazamento de informações sigilosas de autoridades é usado para criar suspeitas artificiais. De acordo com o texto, um relatório enviado pela Receita ao STF mostrou acessos a dados sem justificativa funcional. Os investigados ainda vão ser ouvidos pela Polícia Federal. A Receita Federal também se posicionou. Em nota, a imprensa informou que as operações de busca realizadas pela Polícia Federal se basearam em informações fornecidas pela própria instituição.
Além do inquérito que tramita no Supremo, a Receita informa que há uma investigação prévia em parceria com a Polícia Federal e que os resultados serão divulgados oportunamente. Diz ainda que os sistemas fiscais são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. Em um novo posicionamento, a Receita Federal informou que não foi detectado nenhum acesso a dados fiscais sigilosos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e seus familiares. 7h29. Repita. 7h29. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Trânsito na Rua 2 de Setembro é liberado em Blumenau, mas região opera no sistema Sigpare. OAB de Blumenau detalha táticas de criminosos que usam dados reais de processos para enganar clientes. Ao vivo, vamos ter uma entrevista sobre o assunto para você não cair neste golpe. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora é de 25 graus. 7h30. Repita. 7h30. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte Anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Toda a paixão pela marca Fiat, líder em vendas no Brasil, você encontra em um showroom totalmente sofisticado aqui na Fiat Rivel. Venha conhecer e fazer um test drive nos carros mais desejados do país e aproveite as condições especiais para esse mês. A Fiat Rivel oferece também um excelente atendimento e serviço de qualidade. Seminovos selecionados com garantia de concessionária. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma tarde mágica preparada especialmente para a garotada. Vai ter pintura de máscaras, bloquinho musical e, claro, aquele picolé geladinho para refrescar a folia. Anote aí, é dia 21 de fevereiro, das 3 às 5h30 da tarde, no SIC Blumenau. Traga seu pequeno e venha se divertir com a gente. Carnaval com alegria é no SIC. Esperamos por vocês. Na Duarte Máquinas de Café, você encontra máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Oferecemos instalação, assistência técnica especializada e opções para residência, empresa, escritório ou indústria. Siga @Duarte Café. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h33. Repita. 7h33, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Mocidade Alegre conquista o Carnaval de São Paulo pela 13ª vez. E dados sigilosos de ministros do STF e de parentes vazaram na Receita Federal. Destaques agora do Estadão. Estudo do IPEA deixou claro que economia suporta perfeitamente 40 horas semanais, diz Gleice.
E Lula dá carta branca à Polícia Federal e STF reage e crise do Master vai esquentar após o Carnaval. O Globo, investigação divide Supremo, ala da Corte vê tentativa de atingir imagem de ministros. E PT avalia ir à Justiça Eleitoral após ex-ministro de Bolsonaro entregar adesivo de Flávio 2026. Destaques agora do jovempan.com.br, motorista de ônibus que capotou em Marília é indiciado por homicídio. E mulher morre após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 25 graus, então vamos com as informações do tempo, diretamente do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Quem está de volta por aqui é ele, o meteorologista Gabriel Cassol. Ô Cassol, como é que vai ficar essa quarta-feira de cinzas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira, vamos ter a condição do padrão típico de verão permanecendo sobre a região do Médio Vale do Itajaí, onde ao longo da manhã o sol predomina e a temperatura se eleva. A partir da tarde, por conta do calor e alta umidade do ar, tem condição para pancadas isoladas de chuva com algumas trovoadas. A temperatura máxima varia em torno de 32 graus nesta tarde. Já para amanhã, quinta-feira, uma massa de ar mais seco vai atuar na nossa região e vai deixar as condições do tempo firme. Ao longo da quinta-feira, o sol predomina em meio à variação de nebulosidade. A temperatura mínima amanhã variando em torno dos 23 graus e máxima no período da tarde de 32 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h36. Repita. 7h36. E criminosos estão usando o nome de advogados e até informações reais de processos judiciais para aplicar golpes via WhatsApp aqui em Blumenau e em todo o estado. O alvo são pessoas que esperam por uma decisão na justiça e acabam sendo enganadas por falsas promessas de liberação de valores. Para explicar como identificar essa fraude e o que a OAB está fazendo para combater esse crime, nós conversamos agora com o advogado e presidente da OAB Blumenau, Pedro Cascais Neto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar com vocês de novo. Para a gente começar a nossa conversa por aqui, presidente, a OAB de Blumenau decidiu então intensificar essa campanha agora. Isso significa que houve um aumento recente no número de vítimas aqui na nossa região? Sim, Maurício. Nós temos recebido diariamente uma quantidade assustadora de denúncias relativas a este golpe do falso advogado. Diversos clientes de colegas nossos têm sido vitimados por estes estelionatários que se passam por advogados e utilizam informações reais dos processos judiciais. E estas informações são informações acessíveis a qualquer cidadão. Então não são informações cedidas pelo escritório, cedidas pelo advogado. Ao contrário, são informações que estão disponíveis nos processos judiciais, no Diário Oficial Eletrônico, nos órgãos do Poder Judiciário e também do Poder Executivo. Ou seja, essas informações estão acessíveis a qualquer pessoa. Explica pra gente como que eles operam, na verdade, nesse golpe. Chegam a fazer até mesmo ligações de vídeo, né? Fazem ligações, eles utilizando ferramentas tecnológicas de inteligência artificial, conseguem alterar a imagem da pessoa, conseguem alterar a voz da pessoa e efetivamente se passam pelos advogados ou por colaboradores dos escritórios. Por isso nosso pedido para que as pessoas tomem muito cuidado, para que as pessoas sejam muito cautelosas e antes de fazer qualquer pagamento, que elas consultem efetivamente o seu advogado, naquele número de telefone que elas já conhecem, ou vão pessoalmente ao escritório, que é ainda mais recomendado. Nós não podemos mais continuar nesse clima de insegurança. Isso é muito sério. E por isso eu tenho repetido inúmeras vezes de que todos nós, todos os cidadãos, temos que cobrar dos nossos representantes públicos,
da polícia, Ministério Público, os nossos representantes no Legislativo, deputados, vereadores, todos, para que haja uma pressão e uma comoção do poder público para que eles efetivamente ponham na cadeia esses estelionatários. Os golpes são grandes, não estamos falando de valores pequenos exclusivamente. Nós tivemos pessoas vitimadas em mais de R$100 mil, fora aqueles golpes cotidianos de R$1.000, de R$500, de R$5 mil. Nós tivemos famílias sendo destruídas por conta desses falsários. Doutor, você já comentou, né, como as pessoas, né, esses criminosos têm acesso a esses dados, né? Mas quais são as principais desculpas ou os nomes de taxas que eles inventam para convencer a vítima a fazer essa transferência imediata dos valores? Eles dizem o seguinte, muitas vezes, né? Pedem que seja feito um Pix, porque com aquele pagamento será liberado um alvará. Pedem que seja feito o pagamento de determinada taxa, porque isso vai acelerar o julgamento do processo. Dizem que tem que ser pago determinado valor, porque com este valor entrará na sequência um depósito maior para a pessoa. Então, o que cada pessoa tem que ficar atenta é o seguinte: o que disciplina a relação entre o advogado e o cliente é o contrato de prestação de serviços. Naquele contrato tem a previsão de qual é o serviço contratado, quanto será pago, quando será pago e como será pago. O que for fora do contrato, você desconfie. Vá ter certeza, porque há uma grande probabilidade de ser golpe. O advogado, ele não pede por WhatsApp que seja feito um pagamento emergencial via Pix, e ainda mais para um destinatário desconhecido. Por que é que o advogado vai pedir para fazer um Pix que não seja para uma conta dele ou do escritório dele? Então, as pessoas precisam estar atentas. E quero dizer o seguinte, o estelionatário, ele é muito competente. Ele é muito bom no que ele faz. Então, a chance de ele ludibriar e enganar as pessoas é grande. Não é a pessoa desatenta. Ele realmente é convincente. Ele acessa os processos e ali ele tem informações reais da pessoa. Ele tem nome, endereço, CPF, conhece o processo, ele descreve os fatos, porque tudo aquilo está lá redigido, está tudo lá no processo. Então ele é muito convincente, por isso a pessoa tem que ter muita cautela. Infelizmente o bom paga pelo mal, e aí o cidadão terá de ser cauteloso. E quando vier um pedido de pagamento, primeiro desconfie. Não é ruim, o cliente não estará sendo grosseiro com o advogado se ele desconfiar. Desconfie mesmo, tenha certeza. Vá até o escritório, ligue naquele número que você tem do seu advogado lá, anotado desde o início. Converse com ele. Não acredite numa simples mensagem de WhatsApp, porque você pode ser vítima do golpe. E o golpe não é barato. E para recuperar depois, é quase impossível, porque o dinheiro já sumiu. Então, por isso, eu repito, as pessoas precisam estar atentas e cobrar providências. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem poder de prender ninguém. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem poder de investigar crimes. O que nós podemos fazer é cobrar providências das autoridades e alertar as pessoas. Então a gente pede que as pessoas nos ajudem a cobrar providências das autoridades para que esses falsários vão o quanto antes para a cadeia, que é o lugar deles. E caso a vítima já tenha feito o pagamento, infelizmente acabou caindo no golpe, o que fazer, né? Imediatamente faça um boletim de ocorrências, entregue esse boletim de ocorrências para o seu advogado, para que o seu advogado informe a Ordem dos Advogados do Brasil. O que a Ordem dos Advogados do Brasil faz? Nós, utilizando desses boletins de ocorrência, temos como parametrizar o que está acontecendo e cobrar providências das autoridades. Estamos fazendo isso cotidianamente. E quando digo Ordem dos Advogados do Brasil, não me restringo só a Blumenau. Estou falando de toda a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem cobrado incessantemente
do poder público providências. Já tivemos algumas quadrilhas que foram desmanteladas, pessoas estão presas, mas o golpe continua. Ou seja, ainda temos muitas quadrilhas, muitos estelionatários soltos aplicando esse golpe. E esse golpe não é um golpe que atinge só a credibilidade da advocacia, é um golpe que atinge todo o sistema de justiça, porque ali nós temos sentenças falsificadas, alvarás falsificados, nós temos documentos processuais, documentos públicos sendo falsificados. Ou seja, a vítima deste golpe, em primeiro lugar, é o cidadão, mas também acaba sendo vitimada a credibilidade de todo o sistema de justiça. Explica pra gente assim, eles utilizam, enviam uma mensagem no WhatsApp com a foto do advogado, é isso? Mas o número não é, né? O número não é, então esse é um ponto importante para as pessoas prestarem atenção. É um número estranho, mas com a foto do advogado, se apresentando como advogado, e aí vem com uma conversa mole, dizendo que mudou de número, que esse é um telefone corporativo do escritório, sempre vem uma conversa floreada junto. Volto a dizer, o estelionatário ele é muito competente. Ele vem com uma conversa mole, ele realmente convence a pessoa. Quando não utiliza ainda a voz do advogado, porque com a inteligência artificial eles conseguem emular a voz do advogado, mudar a voz, né? Muda a sua própria voz utilizando a voz do advogado. Chegamos a casos, inclusive, de audiências inteiras feitas que era uma fraude. Então a pessoa participou de uma audiência inteira com juiz, com promotor, com advogado, com testemunha, com tudo. E aquilo tudo era um grande teatro. E ao final desse teatro inteiro, a pessoa foi lá e fez um pagamento. Então, as situações têm ficado insustentáveis. Doutor, então o ideal mesmo é fazer pessoalmente, né? Doutor, então o ideal realmente é fazer essa conversa pessoalmente, né? Verificar isso de forma presencial para não correr o risco de participar de audiências fakes ou então de ligações fakes também, né? Com toda certeza, com toda certeza. Ou se você não consegue ir pessoalmente, que seria o ideal, você fale naquele número de telefone que você conhece, que você sabe que é o do seu advogado, que é aquele número que você sempre conversou com ele. Caso contrário, vá até o escritório e tenha certeza. Não faça pagamento sem ter a absoluta convicção de que você está pagando para o seu advogado, sob pena de acabar perdendo esse dinheiro. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações nessa manhã aqui no Jornal da Manhã, por esses esclarecimentos e esse alerta à nossa população aqui de todo o Vale do Itajaí e de Blumenau para não cair nesse golpe do falso advogado. Para o senhor, um excelente dia e um bom trabalho. Obrigado a vocês também, desejo a todos um ótimo dia e muita cautela. Nós conversamos com Pedro Cascais Neto, presidente da OAB Blumenau, sobre o preocupante avanço do golpe do falso advogado. E fica o recado principal, não faça transferências via Pix antes de falar pessoalmente ou então por ligação com o seu advogado. Lembre-se, a informação é a sua melhor defesa, compartilhe esse alerta com os amigos e familiares, especialmente aqueles que têm processo em andamento. 7h47 agora. Repita. 7h47. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. CPI do Esgoto apresenta hoje relatório final sobre o contato da BRK em Blumenau. Em menos de 24 horas, a oposição anuncia ao menos 12 ações sobre desfile pró-Lula. Porto e Navegantes é habilitado para armazenar produtos da Coreia do Sul e amplia operações internacionais. 7 cidades de Santa Catarina decretam emergência após preço da cebola cair 50%, abaixo do custo de produção. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. O Hospital Santo Antônio inicia a fundação de nova torre em Blumenau e obra de 98 milhões terá heliponto e 132 novos leitos. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito que eu pego. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto. Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan. Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$ 174.990 por R$ 150.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$ 150.990. Aproveite! Oferta assim só existe uma e Jeep Compass só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de 7 cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h51. Repita. 7h51. De volta com o Jornal da Manhã, que nos 88,7 as obras de ampliação do Hospital Santo Antônio entraram em uma nova fase nesta semana. Após a conclusão das demolições, as equipes agora trabalham no estaqueamento, que é a base para erguer a futura torre da unidade. O investimento é alto, 98 milhões de reais vindos do governo do estado. No total, serão mais de 11 mil metros quadrados de área construída. O novo prédio terá 10 andares e uma novidade importante para salvar vidas: um heliponto próprio, agilizando o transporte em casos de extrema urgência. Mas o que o cidadão quer saber é o que muda no atendimento. A nova torre vai entregar 10 novos leitos de UTI e mais 122 leitos de internação, além de 4 salas cirúrgicas totalmente novas. Tem também uma nova unidade de hemodinâmica e uma central moderna de materiais. E atenção você que tem consulta ou procedimento marcado. A diretoria do Santo Antônio garante que mesmo com o barulho das máquinas e o avanço das obras, o atendimento aos pacientes segue normalmente, sem interrupções. Vamos falar de trânsito por aqui. Se você passa pela região norte de Blumenau, fique atento, hein? Porque a Secretaria de Obras confirmou a liberação da Rua 2 de Setembro. O trecho que estava totalmente interditado para obras na Ponte Santa Catarina agora volta a receber veículos, mas com uma ressalva importante: o trânsito está funcionando no sistema Siga e Pare. A medida é necessária para que as equipes continuem o trabalho de alargamento da via e a nova pavimentação com segurança. Essa interdição aconteceu no trecho entre a Rua 1º de Janeiro e o Trevo da Parada 1. Os trabalhos na Ponte Santa Catarina começaram em janeiro do ano passado e a promessa da Prefeitura é entregar tudo pronto até o fim do primeiro semestre deste ano de 2026. Até lá, a recomendação é paciência e, se puder, utilize rotas alternativas nos horários de pico. A Iceport, localizada em Navegantes, se destaca como a primeira e única câmara frigorífica instalada em um terminal portuário no Brasil e acaba de obter a habilitação para armazenar cargas de origem animal da Coreia do Sul. A empresa passou por rigorosas auditorias de qualidade realizadas pelo Ministério da Agricultura e pela Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul. No ano passado, a Iceport registrou um aumento de 12% no volume de cargas, com temperatura controlada em comparação com 2024. Além da
Coreia do Sul, a empresa já é habilitada para armazenar produtos de diversos mercados internacionais, como os Estados Unidos, Japão, Argentina, União Europeia, entre outros. A empresa também tem autorização para operar com medicamentos. A infraestrutura da Iceport na portonave conta com um sistema automatizado de armazenagem, com capacidade de 280 movimentos por hora. No ano passado, frangos foram o produto mais movimentado, representando 60% da carga, seguido por vegetais, carnes bovinas e também suínas. E a quarta-feira de cinzas deve ser de movimento intenso nas rodovias catarinenses devido à volta do carnaval. Mesmo sem ser feriado aqui em Santa Catarina, muita gente aproveitou o ponto facultativo para curtir o nosso litoral e agora o retorno concentra milhares de veículos nas estradas. A concessionária Artérias Litoral Sul estima que cerca de 1.300.000 veículos tenham circulado pela BR-101 Norte e também pelo contorno viário de Florianópolis durante o período, um aumento aí de 55% no tráfego normal. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Carnaval 2026 com reforço de mais de 300 policiais, principalmente no litoral e nas áreas metropolitanas, para prevenir acidentes e coibir infrações. Para esta quarta-feira, a orientação é redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança e, claro, nunca dirigir após consumir álcool. Também há restrições de tráfego para veículos longos e cargas excedentes até o meio-dia em pista simples. Em caso de emergência na BR-101, o atendimento da Artérias pode ser acionado pelo telefone 0800 642 0116. 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. Joinville e Jaraguá do Sul registraram alagamentos e quedas de árvores devido aos fortes ventos e chuvas intensas na tarde de ontem. Em Joinville, a tempestade causou danos no bairro Anita Garibaldi, enquanto em Jaraguá do Sul a situação foi controlada pela Defesa Civil após pontos de alagamentos. O IMET mantém um alerta de perigo para a região até amanhã desta quarta-feira, com previsão de ventos de até 100 km por hora. E um motociclista morreu em um engavetamento envolvendo 3 carros e 2 caminhões no quilômetro 41 da BR-101 em Joinville, no fim da manhã de ontem. O acidente causou a interdição parcial da pista no sentido norte, gerando filas que chegaram a 7 quilômetros, mesmo após a liberação da via. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate atuaram no local, mas a dinâmica da batida ainda não foi divulgada. E o Conselho Municipal de Turismo de Indaial, Contur, realizou sua primeira reunião de 2026 para estruturar o calendário anual e integrar novos conselheiros ao colegiado. Entre os destaques foram discutidos ações estratégicas para o turismo rural, em foco no sítio Colina Verde, e a formalização do Comitê Eleitoral do órgão. O planejamento visa fortalecer o setor com um motor de desenvolvimento econômico e valorização cultural também da cidade. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café, máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E o padrão de verão continua firme aqui na região do Vale do Itajaí nesta quarta-feira de cinzas. O dia começa com o sol brilhando entre poucas nuvens, o que garante aquela elevação rápida na temperatura logo nas primeiras horas. Se você tem compromissos na rua, atividades ao ar livre, o melhor período é agora durante a manhã. Mas atenção, hein? A partir da tarde, a combinação de calor e umidade volta a trazer pancadas de chuva com trovoadas. É aquele típico temporal de verão que pode atingir pontos isolados da cidade. Por isso, não esqueça o guarda-chuva ao sair agora de casa, hein? À tarde, o calor aperta e a máxima deve oscilar entre 32 e 34 graus. Para você ter uma ideia, agora a temperatura em Blumenau é de 26 graus, mas a sensação térmica já está aí na casa dos 30 graus. Mais um dia de abafamento, mais um dia de calor sufocante, hein? 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58. E você ouviu no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Quarta-feira de cinzas com movimento intenso. A Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas rodovias de Santa Catarina para a volta do feriadão. Em Blumenau, atenção motorista, trânsito liberado na Rua 2 de Setembro, mas prepare a paciência. A região opera no sistema Segipare para obras na Ponte Santa Catarina. Após cobrança, a Prefeitura se manifesta e garante conserto de muro que caiu em escola recém-reformada no bairro Água Verde, aqui em Blumenau. Hoje tem decisão na
na Câmara, a CPI do esgoto apresenta relatório final sobre o contrato da BRK em Blumenau. Eleições da Jovem Pan. Ex-vereador de Blumenau, Alexandre Caminha, confirma a pré-candidatura a deputado estadual pelo PDT e entra na disputa de 2026. E na política nacional, a oposição protocola 12 ações contra desfile pró-Lula. Estado intensifica focos do mosquito da dengue em 75% dos municípios catarinenses só nesse início de 2026. Saúde em expansão. O Hospital Santo Antônio começa a fundação de nova torre com investimento de 98 milhões de reais. Crise no campo. 7 cidades de Santa Catarina decretam emergência econômica após queda livre no preço da cebola. E também foi destaque as novas regras da carteira de identidade para viagens ao Mercosul e o Porto de Navegantes, ampliando rotas internacionais com a Coreia do Sul. Perdeu alguma coisa? Quer ouvir de novo? Ouça essa edição daqui a pouco no canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h59. Repita. 7h59. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quarta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Para você, uma excelente quarta-feira e a gente se encontra novamente amanhã aqui nos microfones da Pan. 8 horas. Repita. Pontualmente 8 horas. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.